Vamos relaxar nosso corpo, dar continuidade aos nossos livros. Vamos ler agora o livro de Mórmon, que é Outro Testamento de Jesus Cristo. Capítulo 1. Nefe inicia o registro de seu povo. Em visão, Lei vê uma coluna de fogo e lê um livro de profecias. Louva a Deus, prediz a vinda do Messias e profetiza a destruição de Jerusalém. É perseguido pelos judeus aproximadamente 600 anos antes de Cristo. Eu, Nefe, tendo nascido de bons pais, recebi, portanto, alguma instrução em todo o conhecimento de meu pai, e tendo passado muitas aflições no decurso de meus dias, fui, não obstante, altamente favorecido por Deus em todos os meus dias. Sim, havendo adquirido um grande conhecimento da bondade dos mistérios de Deus, faço, por isso, um registro de meus feitos durante minha vida. Sim, faço um registro na língua de meu pai, que consiste no conhecimento dos judeus e na língua dos egípcios. E sei que o registro que faço é verdadeiro. Faço-o com minhas próprias mãos, faço-o de acordo com o meu conhecimento, pois aconteceu no começo do primeiro ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, tendo meu pai Lei morado todos os seus dias em Jerusalém, e apareceram muitos profetas nesse mesmo ano, profetizando ao povo que todos deveriam arrepender-se, ou a grande cidade de Jerusalém precisaria ser destruída. Portanto, aconteceu que meu pai Lei, enquanto seguia seu caminho, orou ao Senhor, sim, de todo o coração, em favor do seu povo. E aconteceu que, enquanto ele orava ao Senhor, apareceu uma coluna de fogo que permaneceu sobre uma rocha diante dele, e foi muito que ele viu e ouviu, e tremeu e estremeceu intensamente por causa das coisas que viu e ouviu. E aconteceu que ele retornou para sua casa em Jerusalém e jogou-se sobre a cama. Aconteceu que ele retornou para sua casa em Jerusalém, jogou-se sobre a cama, dominado pelo Espírito e pelas coisas que vira. Estando dessa maneira dominado pelo Espírito, foi arrebatado em uma visão e viu os céus abertos, e pensou ter visto Deus sentado em seu trono, rodeado por inumeráveis multidões de anjos, na atitude de cantar e louvar a seu Deus. E aconteceu que ele viu um que descia do meio do céu, e viu que o seu resplendor era maior que o do sol ao meio-dia. E viu também 12 outros que o seguiam, e seu brilho excedia o das estrelas no firmamento. E eles desceram e andaram pela face da terra. E o primeiro veio e colocou-se diante de meu pai, e deu-lhe um livro e ordenou-lhe que o lesse. E aconteceu que, enquanto lia, ele ficou cheio de Espírito do Senhor.
leu, dizendo: Ai, ai de Jerusalém, pois vi tuas abominações. Sim, e meu pai leu muitas coisas concernentes a Jerusalém, que ela seria destruída, assim como seus habitantes. Muitos morreriam pela espada e muitos seriam levados cativos para a Babilônia. E aconteceu que, depois de ter lido e visto muitas coisas grandes e maravilhosas, meu pai prorrompeu em exclamações ao Senhor, tais como: Grandes e maravilhosas são as suas obras, ó Senhor. Deus Todo-Poderoso, alto nos céus está o teu trono, e teu poder e bondade e misericórdia estendem-se sobre todos os habitantes da terra. E porque és misericordioso, não permitirás que pereçam aqueles que vierem a ti. Então é necessário ter muita fé no Senhor para que sejamos livres do mal. Oremos, meditemos para nos preservar. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, dar continuidade aos nossos livros. Vamos ler agora o livro de Mórmon, que é outro testamento de Jesus Cristo. Capítulo 1. Nefe inicia o registro de seu povo. Em visão, Lei vê uma coluna de fogo e lê um livro de profecias. Louva a Deus, prediz a vinda do Messias e profetiza a destruição de Jerusalém. É perseguido pelos judeus aproximadamente 600 anos antes de Cristo. Nefe, tendo nascido de bons pais, recebi, portanto, alguma instrução em todo o conhecimento de meu pai, e tendo passado muitas aflições no decurso de meus dias, fui, não obstante, altamente favorecido por Deus em todos os meus dias. Sim, havendo adquirido um grande conhecimento da bondade dos mistérios de Deus, faço por isso um registro de meus feitos durante minha vida. Sim, faço um registro na língua de meu pai, que consiste no conhecimento dos judeus e na língua dos egípcios. E sei que o registro que faço é verdadeiro. Faço-o com minhas próprias mãos. Faço-o de acordo com o meu conhecimento, pois aconteceu no começo do primeiro ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, tendo meu pai Lei morado todos os seus dias em Jerusalém, e apareceram muitos profetas nesse mesmo ano, profetizando ao povo que todos deveriam arrepender-se, ou a grande cidade de Jerusalém precisaria ser destruída. Portanto, aconteceu que meu pai Lei, enquanto seguia seu caminho, orou ao Senhor, sim, de todo o coração, em favor de seu povo. E aconteceu que, enquanto ele orava ao Senhor, apareceu uma coluna de fogo que permaneceu sobre uma rocha diante dele, e foi muito que ele viu e ouviu, e tremeu e estremeceu intensamente por causa das coisas que viu e ouviu. E aconteceu que ele retornou para sua casa em Jerusalém e jogou-se sobre a cama. Aconteceu que ele retornou para
sua casa em Jerusalém, jogou-se sobre a cama, dominado pelo Espírito e pelas coisas que vira. Estando dessa maneira dominado pelo Espírito, foi arrebatado em uma visão e viu os céus abertos e pensou ter visto Deus sentado em seu trono, rodeado por inumeráveis multidões de anjos, na atitude de cantar e louvar a seu Deus. E aconteceu que ele viu um que descia do meio do céu e viu que o seu resplendor era maior que o do sol ao meio-dia. E viu também 12 outros que o seguiam, e seu brilho excedia o das estrelas no firmamento. E eles desceram e andaram pela face da terra. E o primeiro veio e colocou-se diante de meu pai, e deu-lhe um livro e ordenou-lhe que eu lesse. E aconteceu que, enquanto lia, ele ficou cheio de Espírito do Senhor. Ele leu dizendo: Ai, ai de Jerusalém, pois vi tuas abominações. Sim, e meu pai leu muitas coisas concernentes a Jerusalém, que ela seria destruída, assim como seus habitantes. Muitos morreriam pela espada e muitos seriam levados cativos para a Babilônia. E aconteceu que, depois de ter lido e visto muitas coisas grandes e maravilhosas, meu pai prorrompeu em exclamações ao Senhor, tais como: Grandes e maravilhosas são as suas obras, ó Senhor. Deus Todo-Poderoso, alto nos céus está o teu trono, e teu poder e bondade e misericórdia estendem-se sobre todos os habitantes da terra. E porque és misericordioso, não permitirás que pereçam aqueles que vierem a ti. Então é necessário ter muita fé no Senhor para que sejamos livres do mal. Oremos, meditemos para nos preservar. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, dar continuidade aos nossos livros. Vamos ler agora o livro de Mórmon, que é outro testamento de Jesus Cristo. Capítulo 1. Nefe inicia o registro de seu povo. Em visão, Lei vê uma coluna de fogo e lê um livro de profecias. Louva a Deus, prediz a vinda do Messias e profetiza a destruição de Jerusalém. É perseguido pelos judeus aproximadamente 600 anos antes de Cristo. Eu, Nefe, tendo nascido de bons pais, recebi, portanto, alguma instrução em todo o conhecimento de meu pai, e tendo passado muitas aflições no decurso de meus dias, no decurso de meus dias, fui, não obstante, altamente favorecido por Deus em todos os meus dias. Sim, havendo adquirido um grande conhecimento da bondade e dos mistérios de Deus, faço por isso um registro de meus feitos durante minha vida. Sim, faço um registro na língua de meu pai, que consiste no conhecimento dos judeus e na língua dos egípcios. E sei que o registro que faço é verdadeiro. Faço com minhas próprias mãos, faço-o de acordo com o meu conhecimento.
pois aconteceu no começo do primeiro ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, tendo meu pai Lei morado todos os seus dias em Jerusalém, e apareceram muitos profetas nesse mesmo ano, profetizando ao povo que todos deveriam arrepender-se, ou a grande cidade de Jerusalém precisaria ser destruída. Portanto, aconteceu que meu pai Lei, enquanto seguia seu caminho, orou ao Senhor, sim, de todo o coração, em favor de seu povo. E aconteceu que, enquanto ele orava ao Senhor, apareceu uma coluna de fogo que permaneceu sobre uma rocha diante dele, e foi muito que ele viu e ouviu, e tremeu e estremeceu intensamente por causa das coisas que viu e ouviu. E aconteceu que ele retornou para sua casa em Jerusalém e jogou-se sobre a cama. Aconteceu que ele retornou para sua casa em Jerusalém, jogou-se sobre a cama, dominado pelo Espírito e pelas coisas que vira. Estando dessa maneira dominado pelo Espírito, foi arrebatado em uma visão e viu os céus abertos e pensou ter visto Deus sentado em seu trono, rodeado por inumeráveis multidões de anjos, na atitude de cantar e louvar a seu Deus. E aconteceu que ele viu um que descia do meio do céu e viu que o seu resplendor era maior que o do sol ao meio-dia. E viu também 12 outros que o seguiam, e seu brilho excedia ao das estrelas no firmamento. E eles desceram e andaram pela face da terra. E o primeiro veio e colocou-se diante de meu pai, e deu-lhe um livro e ordenou-lhe que o lesse. E aconteceu que, enquanto lia, ele ficou cheio de Espírito do Senhor. Ele leu dizendo: Ai, ai de Jerusalém, pois vi tuas abominações. Sim, e meu pai leu muitas coisas concernentes a Jerusalém, que ela seria destruída, assim como seus habitantes. Muitos morreriam pela espada e muitos seriam levados cativos para a Babilônia. E aconteceu que, depois de ter lido e visto muitas coisas grandes e maravilhosas, meu pai prorrompeu em exclamações ao Senhor, tais como: Grandes e maravilhosas são as suas obras, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso. Alto nos céus está o teu trono, e teu poder e bondade e misericórdia estendem-se sobre todos os habitantes da terra. E porque és misericordioso, não permitirás que pereçam aqueles que vierem a ti. Então é necessário ter muita fé no Senhor para que sejamos livres do mal. Oremos, meditemos para nos preservar. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, dar continuidade aos nossos livros. Vamos ler agora o livro de Mórmon, que é outro testamento de Jesus Cristo. Capítulo 1. Nefe inicia o registro de seu povo. Em visão, Lei vê uma coluna de fogo e lê um livro de profecias.
louva a Deus, prediz a vinda do Messias e profetiza a destruição de Jerusalém. É perseguido pelos judeus aproximadamente 600 anos antes de Cristo. Eunefe, tendo nascido de bons pais, recebi, portanto, alguma instrução em todo o conhecimento de meu pai, e tendo passado muitas aflições no decurso de meus dias, no decurso de meus dias, fui, não obstante, altamente favorecido por Deus em todos os meus dias. Sim, havendo adquirido um grande conhecimento da bondade dos mistérios de Deus, faço por isso um registro de meus feitos durante minha vida. Sim, faço um registro na língua de meu pai, que consiste no conhecimento dos judeus e na língua dos egípcios. E sei que o registro que faço é verdadeiro. Faço-o com minhas próprias mãos, faço-o de acordo com o meu conhecimento, pois aconteceu no começo do primeiro ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, tendo meu pai Lei morado todos os seus dias em Jerusalém, e apareceram muitos profetas nesse mesmo ano, profetizando ao povo que todos deveriam arrepender-se, ou a grande cidade de Jerusalém precisaria ser destruída. Portanto, aconteceu que meu pai Lei, enquanto seguia seu caminho, orou ao Senhor, sim, de todo o coração, em favor do seu povo. E aconteceu que, enquanto ele orava ao Senhor, apareceu uma coluna de fogo que permaneceu sobre uma rocha diante dele, e foi muito que ele viu e